Universitária também não é comigo, não. Eu tomo conta da Olimpíada Cearense de Matemática e das seletivas. Da todas as Olimpíadas Internacionais que tem seletivas aqui é comigo. Mas a universitária e a Olimpíada Universitária e a OBMEP não é comigo. Cara, não sei, ó. A OBMEP eu sei, a OBMEP é com, perdão, a OBMEP é com o Alberto, professor Alberto. Agora a universitária eu não sei com quem é, não. Começou com os dois hoje, né? Hã? Começou com os dois hoje, né? O que é isso? Como dois, mano? Ah, sim, começa. Ah, entendi agora. Começou hoje, né, mano? Começa hoje. Tinha gente que talvez só ia conseguir começar em janeiro. É, mas começa hoje. Começou hoje. Bora. Cadê o resto, pessoal? É, tu opera aí? Pode operar, sem problema. Então vamos lá. Vou ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, começo com o seguinte resultado. Dados C positivo e A real, a integral de A mais infinito de elevado a menos cx, essa integral, sendo imprópria somente em mais infinito, uma vez que essa função é contínua em toda a reta, essa integral converge, tá? Por definição, por que ela converge? Porque por definição essa integral é o limite com U tendendo a mais infinito de quem? Da integral de A elevado a U vezes elevado a menos cx dx. Aí eu vou fazer uma mudança de variável, chamando isso aqui de V. Isso sendo V, quem é o dV? É menos c dx. Aí para ajustar, isso fica o quê? O limite com U tendendo a mais infinito, tá bom? De menos 1 sobre C, tá? Para ajeitar, tá? Menos 1 sobre C, vezes a integral de quem? De AU, de elevado a menos CX, vezes menos C, integral em X. Todos concordam? Aí agora isso aqui está a integral de elevado a V dV, que é igual a limite com U tendendo a mais infinito de menos 1 sobre C. É esse menos C, eu Hã? entendi. dV é menos 1. Quem é V? Quem é V? É elevado a menos C. É menos CX. Então quem é dV? Menos C dx. Tá? Nossa, ok.
Tá bom? Então fica integral de E elevado a V dV, que dá E elevado a V, ou seja, E elevado a menos Cx de 0 a 1. Eu vou fazer o limite isso aqui quando U tende a 0. Então é o limite com U tendendo a 0. O tendendo a 0 não, tendendo a mais infinito. O valor dessa função aonde? No menos 1 no U, tá certo? Que daqui dá menos 1 sobre C vezes E elevado a menos CU, menos o valor dessa função de 0 a 1 não, desculpe, de quanto a quanto? A, tá? Menos o valor dessa função no A, que vai dar mais 1 sobre C, né? Que é menos, aí com menos daqui fica mais 1 sobre C, E elevado a menos CA. Tá? Com U tendendo a mais infinito, sendo C positivo, menos CU tem limite menos infinito. Esse limite aqui é quanto? 0. Multiplicado 0, então vai ficar a resposta só essa constante, que é 1 sobre C vezes E elevado a C, que é o número real. Portanto, essa integral converge. O fato é que você tem que gravar que a integral de um número real a mais infinito, de E elevado a menos uma constante vezes x, onde essa constante é positiva, essa integral imprópria converge. Então, você converge para todo C positivo, para todo A real. Né? Outra coisa para os meus propostos hoje, tá? O propósito da aula de hoje é estender o conceito de fatorial a fatorial de qualquer número real maior do que menos 1. É esse o objetivo da aula de hoje. E eu preciso do outro resultado, que é o seguinte. Dado P positivo, vamos pegar o seguinte. Dado P negativo, vamos lá. Quem é o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a p sobre e elevado a x, tá? Dado, vou colocar da seguinte forma, vamos organizar tudo a partir daqui. Seja A um número positivo. Então, primeira coisa, dado P positivo não, dado P negativo, quem é esse limite? Esse limite é fácil, porque isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito de 1 sobre esse pincel tá horrível, mas os pincéis pretos eles estão com um problema. Deixa eu pegar isso aqui não, vamos aposentar, tá? Esse aqui não, e esse aqui sim. Não sei, eu tenho que fazer uma ajeitada. Pronto. Então isso aqui fica o limite de 1 sobre x elevado. Esse aqui também está horrível. Esse aqui não. Aposentar. X elevado a menos p, agora sim, vezes e elevado a x. E ao escrever dessa forma, o menos p é positivo, x elevado a menos p tem limite mais infinito, e elevado a x sendo um A positivo tem limite mais infinito, denominador tem limite mais infinito, de forma que o limite de toda a expressão é quanto? É 0. Tá certo? Para p igual a 0, para p igual a 0, limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a p sobre e elevado a x, mais fácil ainda. Isso é limite com x tendendo a mais infinito de quem? 1, exatamente, 1 sobre e elevado a x. E sendo A positivo, esse limite é 0, porque o numerador, o denominador, tem limite mais infinito. Bom, tá certo?
Agora vejamos o seguinte, vamos provar que isso aqui também ocorre se o P é positivo, que é o que dá mais trabalho. Mas antes, façamos o seguinte, observe o seguinte, que dado N natural, não nulo, que é N igual a zero, né? Quem é o limite com x tendendo a mais infinito, de x elevado a n sobre e elevado a x. Ó, n natural não nulo, o numerador tem limite mais infinito, o denominador também. Eu estou com indeterminação infinito sobre infinito, onde eu posso usar L'Hopital. Tá? E eu usando o L'Hopital, isso fica o quê? O limite com x tendendo a mais infinito de n vezes x elevado a n menos 1 sobre a vezes elevado a x. L'Hopital, limite da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Se o n é positivo, de modo que o n menos 1 também é positivo, eu fico com uma indeterminação. Continuo com indeterminação. Eu posso aplicar L'Hopital outra vez. Mas isso aqui, aplicando L'Hopital sucessivamente, isso aqui é igual a quê? Ao limite com x tendendo a mais infinito. No numerador fica o quê? Fica n fatorial na... Tá horrível isso aqui também. E eu não consigo... Por que que tá assim? Deixa eu ver. Fica n fatorial sobre quem? A elevado a n elevado a x. Tá? E aqui morreu, a indeterminação foi embora. Isso aqui dá quanto? Zero. Mesma razão daqui. Veja bem, para n natural. Agora, observe uma coisa. Vou ter que voltar para cá, será? Aqui está. Não sei, eu acho que vamos ver. Vamos tentar com isso aqui. Aqui esses pretos aqui. E ver até onde vai. Todos os pretos estão controlados. Todos os... Agora, observe o seguinte, ó. Dado P positivo, tá? O P é menor que ou igual ao seu teto. Quem é o teto de um número? Quem é o teto de um número real? Por definição. É o teto de qualquer número real é o menor inteiro maior do que ou igual a ele. Tá? Ou seja, é o mínimo o que é o teto de um número real. É o mínimo do conjunto formado pelos números inteiros que são maiores do que ou iguais a ele. Tá? Então, todo número é menor ao seu teto. Em que vale também. Em que o teto de P é claramente um número natural não nulo. O teto de um número positivo é um número natural não nulo. Tá certo? Daí você tem o seguinte: x elevado a p é menor do que ou igual x elevado ao seu teto. Mas isso, qualquer que seja x maior do que ou igual a 1.
Se for 1, é verdade. Da igualdade, né? E se for maior do que 1, é menor do que igual, porque a exponencial de base A maior do que 1 é estritamente crescente. Eu estou pensando na variável como expoente a base x. X maior do que 1 fixo. Isso aqui é exponencial de base x. É estritamente crescente. Então x elevado a p é menor. Qualquer que seja x maior do que ou igual a 1. Logo, você tem o quê? X elevado a p sobre e elevado a x é menor do que igual a x elevado ao teto de p sobre e elevado a x, que é, por sua vez, maior do que igual a zero. Na verdade, é maior do que zero, né? Qualquer que seja x no intervalo 1 mais infinito. Qualquer que seja x maior que igual a 1. Tá? Assim como o limite de x elevado ao teto de p, que é o número, ó, aí eu caio nesse caso aqui. X elevado ao teto de p sobre e elevado a x, com x tendendo a mais infinito, é zero, a positivo, ó. Eu estou nessa condição aqui. Por comparação, quer dizer, pelo teorema de sanduíche, né? Você tem que, pelo teorema do confronto, você tem que o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De x elevado a p sobre e elevado a x, isso é zero. Ou seja, esse negócio é zero, esse limite é zero para p negativo, para p igual a zero e para p positivo. Tá? Ou seja, o limite de x elevado a p sobre e elevado a x, sendo a positivo, isso é zero, qualquer que seja o p real. Tá bom? Isso que aqui está, essas duas coisas, então são suficientes para eu provar a seguinte proposição. Primeiro, que essa integral converge, qualquer que seja c positivo, qualquer que seja o a real, e que o limite dessa expressão com x tendendo a mais infinito é zero, qualquer que seja o p real, qualquer que seja o a positivo. Então, com isso aí, eu vou provar o seguinte. Eu vou provar para vocês a seguinte proposição. Então, guardem esses resultados. Eles serão usados para eu provar o seguinte. Proposição. Dado P maior do que 1, eu disse 1, né? Mas era menos 1. Dado P menor do que menos 1, essa integral imprópria converge. Ou seja, essa integral é um número real. Dado P menor. Veja que se o P é maior do que ou igual a zero, se o P é maior do que ou igual a zero, ó, essa integral é imprópria somente no mais infinito. Uma vez que a função que leva x em e elevado a menos x vezes x elevado a p, essa função é contínua no intervalo fechado 0 mais infinito, qualquer que seja o p maior do que ou igual a zero. Então essa integral é imprópria somente no mais infinito. Embora 0 elevado a zero seja uma indefinição matemática. Mas é uma indeterminação no contexto de limite. Mas é uma indefinição matemática. Só que convenciona-se o seguinte: em operações aritméticas, em formulações aritméticas, para ter uma generalização, quando você está estudando funções polinomiais, quando aparece 0 elevado a zero, você substitui por quem? Por 1.
Mas não há em matemática definição para 0 elevado a 0, tá? 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática. No entanto, convenciona-se fazer o seguinte: em contextos como esse aqui, ou de polinômios, ou de séries, quando aparece 0 elevado a 0, você substitui por quem? Por 1. Desse modo, a função x elevado a 0 ela é constante igual a 1 em todo x real. Entendeu? Entendeu? É uma convenção. A função f de x igual a x elevado a 0, com essa convenção, ela fica constante igual a 1 para todo x real. Porque a verdade é, todo número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Não há definição na matemática para 0 elevado a 0. No contexto de limite, funções exponenciais, quer dizer, isso está no contexto de limite, f de x elevado a g de x, se a base e o expoente tendem a 0, eu tenho uma indeterminação matemática. Vocês devem ter visto isso no cálculo 1. Bem, então, tá, diante dessa convenção de que aparecendo 0 elevado a 0, você substitui por 1, no contexto de funções, isso aqui é uma função contínua para todo P maior do que ou igual a 0. Portanto, a indeterminação é só no mais infinito. Mas, se o P é negativo, eu tenho a indeterminação no zero também. Porque para P negativo, o limite disso aqui com x tendendo a 0 é quanto? Mais infinito. Porque E elevado a menos x tem limite quanto? Com x tendendo a 0 por valores positivos? 1. E x elevado a P é x elevado a menos P no denominador. Para P negativo, menos P positivo, isso tende a 0 por valores positivos, essa expressão tende a mais infinito. Então é uma indeterminação no zero também quando P é negativo, tá? Mas essa proposição diz que essa integral imprópria converge qualquer que seja o P maior do que menos 1. Por quê? Por quê? Vamos a ela, tá? E isso aqui, adianto logo para vocês, por que eu tenho interesse nessa integral? Porque para todo número natural, isso aqui, para todo número natural P, isso é o fatorial de P. Essa integral é o fatorial de P. Eis o interesse nessa integral imprópria. Vamos lá. Vamos a ela, tá? Vamos a ela. Prova disso. Por que essa... Prova disso. Por que essa integral converge? Tá? Horrível isso aqui. Vamos pegar um que esteja, talvez escreve. Eu vou tirar e vai molhar tudo, quer ver, ó? Não, tá beleza. Então deixa eu ver aqui. Ó. Primeiro observe o seguinte, ó. Ponto. Dado P real, eu te pergunto, quem é o limite com x tendendo a mais infinito de E elevado a de x elevado a P dividido por E elevado a x sobre 2? Quanto é? Zero, pelo que eu acabei de falar. Quem é o A, à luz do que foi feito? O A é 1/2. X elevado a P sobre E elevado a x a positivo. Se o A elevado a 1/2, então isso aqui é zero. Mas como esse limite é zero, significa que a partir de um certo x, todos esses valores são menores do que 1. O limite é zero. Tá bom? Então, daí,
Daí existe C positivo, tal que x maior do que ou igual a C é condição suficiente para x elevado a P dividido por E elevado a x sobre 2 ser menor do que 1. Logo, como é que eu faço para aparecer E elevado a menos x nessa expressão, multiplicando por alguma outra expressão? Multiplica por E elevado a menos x sobre 2. Tá certo? Então, quando eu multiplico por E elevado a menos x sobre 2 nos dois lados, isso aqui, né? Isso aqui eu vou ter que E elevado a menos x vezes x elevado a P, tá? E elevado a menos x vezes x elevado a P. Isso aqui é positivo e é menor do que E elevado a menos x sobre 2, qualquer que seja o x maior do que ou igual a C. Tá? Multipliquei os dois lados por E elevado a menos x sobre 2. Assim, como primeiro resultado de hoje, a integral de C a mais infinito de elevado a menos x sobre 2, como essa integral converge, o primeiro resultado de hoje foi isso. Menor ou igual, tanto faz. Ó, isso aqui pode ser assim também. Qual o problema? Tá? Tá? Hã? Você não está interessado na igualdade? É, né? Não está interessado em igualdade. Dado existe x maior ou igual a C, tá, que você quer menor do que 1. Ou posso estar menor ou igual, não tem importância. Se eu botar menor ou igual, ficar menor ou igual aqui, não vai dar problema. Assim como essa integral converge, por comparação, pelo teste da comparação, por comparação, a integral, tá certo? A integral de quanto? De C a mais infinito, de E elevado a menos x sobre 2, de E elevado a menos x sobre 2 não, de E elevado a menos x vezes x elevado a P, essa integral imprópria no mais infinito, ela converge. Tá? C positivo. Ela converge. Essa integral imprópria converge. Só que essa função, se você considerar esses dois intervalos, o intervalo 1 mais infinito e o intervalo C mais infinito, onde o C é positivo, ó, né? Nesses dois intervalos, essa função que eu estou integrando é uma função contínua. Ela é uma função contínua. Nesses dois intervalos, tá? C positivo, C mais infinito, C positivo. É uma função contínua. Tá bom? Ela é contínua aqui e aqui. Então, qual é a conclusão? E assim, a integral de 1 a mais infinito de E elevado a menos x vezes x elevado a P dx, essa integral também converge. Porque quando eu tenho uma função contínua no intervalo desse tipo, não importa se o C é maior do que 1, se o C é menor do que 1, como ela é contínua nos dois intervalos, ela converge nesse, se somente se ela converge nesse. A sua integral imprópria. Resultados da aula passada, de aulas passadas, da penúltima aula. Então a integral, moral da história, ó, moral da história, moral da história. Para todo P real,
A integral de 1 a mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p, essa integral converge. Ó, ponto. Para todo p real, essa integral converge. Agora, observe uma coisa. Dado p maior do que ou igual a zero, tá? Observe o seguinte. Dado p maior do que ou igual a zero, a função g dada por g de x igual a e elevado a menos x vezes x elevado a p, qualquer que seja o x real, ela é contínua, é uma função contínua. Com aquela convenção, né, de quando aparece 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Por isso que faz sentido p maior ou igual a 0. Tá bom? Então essa função, ela faz sentido estar definida na reta com essa convenção. Quando aparece 0 elevado a 0, quando p é igual a 0, eu só tenho quem? E elevado a menos x. Essa função é contínua em R. Contínua em R. Ora, como a integral de 1 a mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p dela converge, então a integral de 0 a mais infinito converge, que ela nem é. Logo, a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x dx, essa integral converge. Mas converge o quê, hein? Tá certo? Ó, para p, dado p maior ou igual a 0, essa integral converge. Mas eu quero mostrar que ela converge. O que foi que você não entendeu? Hã? Ah, sim. Faltou. Agora sim. Então essa integral converge. Por quê? Porque essa função que eu estou integrando, nesse caso, ela é contínua em toda a reta. Como ela converge de 1 a mais infinito? Porque ela converge de 1 a mais infinito a integral então para todo p real. Então, em particular, converge para todo p maior ou igual a 0. Como ela converge de 1 a mais infinito, como ela é contínua em toda a reta, ela converge de 0 a mais infinito, a integral imprópria. Tá certo? Mas eu quero mostrar que essa integral converge para todo p maior do que menos 1. Agora vamos ver. Dado p maior do que menos 1 e menor do que 0, porque q igual a 0 já foi. Dado p maior do que menos 1 e maior do que 0. Você quer provar que ela converge nesse... Eu quero provar que essa integral converge de 0 a mais infinito. De 0 a mais infinito. Mas converge... Eu sei que a integral de 0 a 1, que é o que falta, né? De 0 a 1 de x elevado a p, que é igual à integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a menos p, essa integral converge. Porque a integral de 1 sobre x elevado a p, ó, a integral de 1 sobre x elevado a p, de 0 a mais infinito, ela converge se p é maior do que 1. E quando eu pego de 0 a 1, não, desculpa, perdão. De 1 a mais infinito, esqueça o que eu escrevi. Agora, de 1 a mais infinito, essa integral converge para p maior do que 1. Já foi visto aqui. E quando eu pego de 0 a 1, ela converge se o p for menor do que 1. Agora olha aqui. Se o p é maior do que menos 1, o que acontece com menos p? Menor do que 1. Então essa integral converge. Então grave esse resultado. Tá certo? Tá certo?
Agora, observe que e elevado a menos x é menor do